Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fala Que Fecha, podcast oficial da Scaler SEO. Meu nome é Eduardo Palermo, eu sou CEO da Scaler SEO e você é meu convidado especial para fazer parte aqui do nosso time. O objetivo desse podcast é destrinchar, esclarecer, desmistificar o universo de vendas. Vamos entender o que os melhores vendedores, os vendedores top performers, o que eles estão fazendo para trazer mais resultados. Eles nasceram com um dom que só aqueles que estão lá no Olimpo têm, ou eles foram aprendendo técnicas, táticas e com bons hábitos foram gerando melhores resultados. Esse é o objetivo. Então traremos vários especialistas aqui para bater um papo com a gente, junto com você que está nos ouvindo e assistindo. E também serão vários assuntos, mas sempre orbitando em torno aqui do nosso universo de vendas. E para começar, trouxemos hoje um convidado muito especial, que é o Carlos Santana. O Carlos Santana, o Cadu, ele é CEO da agência Mobius e especialista em tecnologia e marketing. Seja muito bem-vindo, Cadu. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, Edu, de estar aqui com vocês nesse programa tão especial. Muito obrigado. Legal, show. Vamos começar então. Beleza, Cadu, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Como é que começou sua carreira, a vida profissional? Como é que você entrou no marketing? Fala um pouco aí pra gente quem que é o Cadu e já responde essas perguntas aí. Legal. Bom, no início era tudo trevas, brincadeira. Não vamos voltar tão longe. A terra era vazia e sem forma. Vazia e sem forma. Para mim, a minha vida profissional começou, hoje muita gente não conta isso, né? Ou não considera o serviço militar obrigatório como trabalho, mas para mim foi a primeira experiência num sistema de hierarquia que tinha uma missão para cumprir, né? Então, Exército? Exército. Legal. Exército para mim foi o início de carreira, e é um negócio engraçado, né? Que eu detestava, eu não queria ir de jeito nenhum, né? E o meu tio, ele era sócio, tadinho, meu tio falecido já, ele era sócio do clube militar lá do Ibirapuera. Ah, legal. E meu pai falando, José, não tem como tirar, né, o Carlos desse negócio e tal. Ele falou, o seu pai queria te tirar? Meu pai, eu pedi pra ele, né, falou, pai, não vou perder um tempo, eu já queria trabalhar, já queria desenvolver minhas coisas. Cadu, o meu foi o contrário. Meu pai queria que eu fizesse, porque ele serviu o exército, ele pediu ajuda para um conhecido dele e eu não entrei. Nossa, cara, e eu falo pra você, né? Aí foi engraçado que foi assim, meu pai falou assim, olha, você precisa cumprir o rito, mas fica tranquilo que seu tio tá vendo. Aí beleza. Aí começou, falou, pai, já deram a farda. Não, fica tranquilo, filho, eu falei com seu tio ontem. Tudo sob controle. Certo, tudo sob controle. Pai, vou jurar a bandeira amanhã. Aí chegou uma hora que falou, olha, fala pro tio obrigado, mas deixa quieto, né? Eu vi que não era inevitável. E nessa foi uma das primeiras decisões estratégicas que eu tomei. Eu falei assim, cara, eu não quero fazer faxina. Então, se eu tô aqui, eu vou... O que tem de mais diferente, né? Legal. Que eu possa fazer. E tinha um teste pro pelotão de operações especiais do Exército. Eu falei, cara, eu não quero estar aqui, mas já que eu tô... Vamos fazer acontecer. O que eu vou tirar de melhor aqui? Não vai ser fazendo faxina Boa. E tirando guarda, né? Então tinha uma prova física. Então imagina, né? 18 anos, no auge da forma. Eu jogava vôlei pelo colégio, então tava tudo favorável, né? Então fui, passei no teste e consegui entrar no pelotão. E, cara, foi a minha primeira experiência profissional, assim, que tinha esse lance, né? Olha, aqui você tem que fazer tal coisa e o que se espera é esse resultado.
Então foi a primeira, assim. Mas, falando assim, efetivamente no mundo corporativo, meu primeiro trabalho foi no Bradesco. E todo mundo fala, não é o que o pessoal fala, é piegas, né? Mas foi uma escola, de verdade. O Bradesco é uma escola, né, Bradesco... cara? Comecei no Bradesco também. Também? Que legal. Baita escola. Tem outro caso engraçado também no Bradesco, né? Pode falar, vamos lá. Quando meu pai era vendedor, né? E foi um dos motivos de eu detestar vendas. Eu não queria de jeito nenhum ir pro mundo de vendas, né? Porque meu pai nunca tinha tempo pra gente e tal. Então eu falava, não, quando eu crescer eu quero fazer outra coisa. E numa dessas, né, eu tava, né, saindo do exército. Meu pai vendeu para um diretor de RH. Legal. Aí ele deu o cartãozinho. Meu pai falou, tá aqui, né, fala pro seu menino ir lá. Beleza, fui e tal, levo tal documento. Aí esse senhor falou assim para mim, falou, olhou bem nos meus olhos e falou assim, você vai trazer esses documentos para mim, eu preciso que você esteja matriculado na faculdade. E a foto não precisa não, tá? A foto, só se você passar no processo, você me traz aqui a foto 3x4. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? A foto. A foto. Boa. Falei, não, e porque é assim... Já né? começar fazendo diferente, né? Só para dar um contexto, né? O Bradesco era... O rito, né, de entrada lá era geralmente o pessoal que estava no circuito já. Então, que algum familiar fosse do banco. Então, sempre queria pessoas que já tivessem estudado na Fundação Bradesco, enfim, né, já estava preparado. E de 10, uma pessoa era de fora desse circuito. E eu fui uma dessa uma, assim. Então, mostra um pouco dessa vontade que eu tava, né? De, puxa, missão dada, missão cumprida do Exército. Todo mundo virou modinha falar isso, mas eu tava no auge. E o Bradesco foi depois do Exército? Foi bem depois, assim. Eu terminei, fiz lá 9 meses de núcleo base. E aí, né, nesse inteirinho, eu comecei no Bradesco. E fiquei lá uns 7 anos. Mas foi na área do marketing já, Cadu? Não, eu entrei no departamento de cartões e, cara, fiz a carreira. Esses 7 anos para mim foi uma escola mesmo, porque eu entrei como escriturário lá, fazendo emissão de cartão de crédito. Boa. Né? E terminei como gestor da área de inteligência de negócio. Foi aonde eu comecei a ter acesso a informações e ver como que isso era importante para todas as decisões que acontecia, né? Então, assim, o início de carreira foi esse, assim. Que legal, Cadu. E me fala uma coisa, você terminou lá no Bradesco na área de inteligência de negócios. Isso. Tá? E como é que você uniu, né, o marketing nisso? É isso que eu quero entender. Da onde você saiu de praticamente um técnico, né? Sim. E foi para a área do marketing. Sim. Na verdade, o primeiro contato foi na área de vendas. Então, assim, quando eu saí do Bradesco, eu virei consultor de tecnologia, né? Tinha uma bagagem grande nessa parte de informação, né? De tratamento e análise de dados. E então a minha carreira estava nessa zona, né, de entender problema de negócio, transformar isso em solução tecnológica. E numa das consultorias que eu trabalhei, eu comecei a apoiar o time de vendas. Legal. Então tinha demanda. Geralmente o pessoal de vendas não entendia muito do que a empresa fazia, né? Até hoje isso acontece, né? O pessoal de marketing, o pessoal de vendas às vezes não entende de tecnologia. Cada um fica no seu quadrado, né? Isso é um dos gaps, né, de grandes corporações, né? Porque a pessoa está fazendo só aquilo que está na frente, né? E acaba não entendendo o todo ali, né? Isso. Então é importante o funcionário, né, entender o que a empresa faz, porque é um propósito de vida, né? Exatamente. Aquilo ali que ela está fazendo, né? Porque senão, no final, eu sempre falo para a minha equipe, porque é natural, né, Cadu, que a gente esteja ali diariamente digitando uma planilha de Excel, fazendo uma call, e somente a parte operacional, né? E se esquecer, não se esquecer de que aquilo que ela está fazendo é para um bem maior. Sim. Que é o quê? Para quem? Para o cliente, né? Para sanar a dor dele, para resolver o problema dele.
E isso, assim, acontece em empresa pequena, média e grande, é onde a gente vê mais esse gap, né, Cadu? Porque na grande ele tem essa questão do departamento, né? Então tudo é departamentalizado, cada um só cuida da sua caixinha. É mal visto quando você tenta interagir em outra área, né? Quando você começa a interferir muito, o pessoal, não, mas fica no seu quadrado, o meu é aqui, né? É muito uma visão de especialista, né, Cadu? E aí, nessa consultoria, numa consultoria pequena, a gente estava lá com 20 consultores, né? E eu estava no time de gestão. E uma das minhas atribuições era ajudar o vendedor. Então, quando tinha apresentações, eu fazia muito a parte técnica, né? Mas eu não participava da negociação em si, né? De valores e tal, que foi, né, uma das formas que eu lidei com vendas, né? Lembrando, né, do garoto que viu o pai, né, perdendo finais de semana e tal. Que não queria, cara, né? Não queria de jeito nenhum. Eu gostava, para mim era confortável essa parte técnica, né? Mas o que aconteceu nesse ponto em diante, né? Eu comecei a ter cada vez mais contato com a área de vendas e cada vez mais dependência do meu resultado técnico como gestor, principalmente quando eu virei gestor, cara, se a empresa não vende, você não tem trabalho, né? Aí eu vi cada vez mais, cara, eu vou ficar esperando aqui, né? Eu vou ficar sentado esperando alguém vender ou vou fazer alguma coisa para ajudar, né? Então eu fui meio que forçado nesse sentido, né? E, de novo, né? Como aconteceu no Exército, já que você está aqui, né? Já que você está na lama, cara, não vai ficar com cara de nojinho, né? Tem que fazer as coisas, tem que fazer e não esperar ninguém, nada de ninguém, né, Cadu? E assim, eu tô falando isso para quem tá ouvindo a gente, não é assim, cara, eu sou perfeito. Esquece, isso não existe, né? Mas é o lance da vontade. Isso. Né? Eu tenho a vontade de ser um cara melhor, eu tenho um cara de não deixar espaço para mediocridade, né? Porque legal. assim, não dá para você fazer igual na grande empresa que você faz o departamento, né? Então, eu tenho meu departamento pessoal dentro da minha casa, eu tenho meu departamento de saúde, da minha saúde, né? Como que eu cuido disso? Eu tenho meu departamento profissional. Então, assim, eu vou ser negligente aqui na família e vou achar que isso não vai afetar o resto. Na verdade, é sistêmico, né? Então, tudo que você deixar espaço para mediocridade, cara, ela vai tomar conta. Isso mesmo. De tudo. Expande, né? Para todas as áreas, né? No final você é um só, né? Às vezes a gente tem essa mania de dividir em caixinhas, né? Eu sei que você também faz isso, né? Mas o normal é que assim, a gente é só um, tá? O Eduardo empresário, o Eduardo irmão, o Eduardo marido. Não, no final todo mundo é só uma pessoa. E o que você faz no mundo profissional, ele acaba transbordando para as outras áreas, né? Então, por exemplo, tem até recentemente um caso que uma pessoa que é C-level de uma grande corporação foi pego num jogo, né? Com a amante. Com a amante, verdade, né? Então, e isso acabou, algo que seria pessoal, sim, acabou respingando na empresa. Ele não era o dono, né? Mas ele era alguém ali da direção, era de diretoria. Chave, sim. E houve perda de contrato, certo, Cadu? Sim. Não, e a prova... Por quê? Você falou a prova cabal do que eu estou dizendo, né? Que você não pode levar a mediocridade para qualquer área da sua vida, porque isso vai influenciar. Então, assim, imagina, você tem um cargo de confiança. As pessoas confiam em você. Se a sua palavra não vale para sua esposa, não vai valer para mim. Exato. Eu não sou mais importante que a sua esposa. É isso mesmo. É isso. No final você é só um. Por quê? Você é só um. Né? O que você faz aqui na empresa, você faz na sua casa, você faz na sua casa. Você deixa a sua cama bagunçada, você vai deixar a sua mesa bagunçada. Você vai deixar uma planilha bagunçada. Se você não deixa uma planilha bagunçada, é muito provável que você não deixe arrume lá, começou a dar um defeito na porta, você já ou arruma ou você contrata alguém para arrumar. Né? Legal. As coisas vão te incomodando, né? Mas... Exato, cara. Você sai da zona de conforto, né? E Cadu, então eu tinha entendido que você começou em marketing, depois foi para venda, mas foi o contrário. Foi o contrário, sim.
E aí, beleza, então a gente teve esse histórico da consultoria, então isso ficou mais inerente. E eu tinha me tornado sócio de uma outra consultoria, né? Bem importante. A gente tinha um parceiro que era uma multinacional americana. E, cara, era assim, eu fiz muito esforço pessoal para que aquilo funcionasse, né? Porque eu enxergava que dos contratos era uma forma da empresa crescer, enfim, eu consegui, né? Todo mundo busca uma evolução profissional, né? Eu estava nessa busca. E o pessoal gostou tanto que me chamou para fazer parte, né, da multinacional. Então eu saí de sócio de uma consultoria pequena, né, para ser um funcionário de uma empresa multinacional. E, cara, para mim foi uma mudança de ares completas, porque eu tive oportunidade de começar a entender estratégias. Então foi a primeira vez que eu vi o go-to-market, né? Como que o pessoal se prepara. A gente pensa assim, né? Alguém teve uma ideia brilhante, botou um post na rede social e começou a vender. E aquilo era um trabalho que começava na sede lá nos Estados Unidos e vinha na Europa, América Latina, e aquela mensagem era pulverizada, né? Meio que disseminada dentro da empresa para que todo mundo entendesse aquele movimento. Como que a gente está indo, quem a gente estava buscando. Isso coincidiu com o meu MBA em marketing, só que era marketing com ênfase em vendas, que era, para mim, era a parte conhecida, né, a parte de vendas. E aí eu falei, não, beleza, eu preciso entender um pouco melhor dessa dinâmica, e eu fiz esse MBA na FGV, que, cara, abriu assim demais o leque, né, de como atuar, essa parte estratégica, que hoje é como é o que eu gosto de fazer, né? Assim, de todas as coisas, né? Inbound, outbound, marketing 360, né? De tudo isso, a estratégia para mim é o que é a menina dos olhos, assim, que eu sempre gostei de fazer e sempre quis estar envolvido. Legal. Você acabou falando já, Cadu, de inbound e outbound. Explica um pouquinho isso pra gente. Qual que é a diferença de um de outro? Isso vocês fazem na Mobius? Sim, só para dar um contexto, né? Então, como que todo mundo imagina hoje ir para as redes sociais, né? É um movimento de marketing tradicional. Vou para a rede social e o cliente vai bater na minha porta, vai ligar para o meu número, né? Vai ligar para o meu WhatsApp e eu vou começar a vender. Né? Fácil. É fácil. Né? E esse é o movimento de inbound, né? Onde eu estou criando ambiente para que a pessoa me encontre e ela decida entrar em contato comigo, né? É inerente saber qual que é o problema dessa estratégia. É que você vai sentar, cruzar os braços e eu ficar olhando para o telefone. Poxa, o telefone não está tocando, e aí, o que eu faço? Né? E aí a agência entendeu, né, depois que eu montei a Mobius com a minha sócia, a gente entendeu assim, puxa, a gente estava bem no comecinho dessa transformação digital, todo mundo buscando, né, essa atualização, só que o que a gente esbarrava, né, todo mundo falava assim, eu preciso vender mais. Cara, legal, mas na época, o inbound, né, que é essa parte de rede social, website, e-commerce, tudo isso era simplesmente você criar e esperar. O tempo, lá para 2020, era de 1 ano de investimento para você começar a colher frutos. Hoje em dia, esse tempo mudou, assim, né? E acabou aumentando, né? Porque a concorrência é muito forte, né? Você tem vários players de e-commerce que tá vindo para viabilizar aquele empreendedor. Puxa, eu tenho só um produto e quero achar um lugar para vender, então tem muita plataforma que já traz meio que o cliente já pronto. Então você competir com uma empresa que já está estruturada, já investe em marketing, já tem toda uma estrutura, e você abrir o seu e-commerce agora, é muito difícil você conseguir vencer isso, né? Então a gente percebeu que faltava uma perna, que é o outbound. Legal. O que é o outbound? Né? Muita gente chama de marketing de interrupção, que é quando você liga para o seu cliente. Então você está interrompendo a rotina dele, né? E é o tabu de todo mundo que está começando, né? Você deve ter passado por isso, né? Mas
Ah, não vou ligar. Não vou ligar. Vou incomodar o cliente. Você tem que ligar. E o que eu aprendi, né? Se você não tem um bom produto, se você não tem um bom serviço, não faça isso, porque você vai estar atrapalhando mesmo. Uhum. Agora, se você tem um produto que pode estar ajudando, esse empresário, às vezes ele precisa que você Exato, ele quer, né? E é muito difícil. Eu percebo assim, né? Como eu vim dessa multinacional, passei por empresas, né, de grande porte, como Bradesco, enfim, né? Você tem uma dinâmica diferente de relacionamento entre vendedor e cliente, né? Onde as coisas são muito mais pessoais, a gente tinha tempo para elaborar proposta, tinha tempo para entender o problema. E às vezes quem tá ouvindo a gente aqui, tá vendo a gente, ele não entende que ele precisa achar o equilíbrio entre atender bem esse cliente, né, e conseguir fazer as coisas que precisam acontecer para que a empresa funcione, né? Também não adianta você botar toda a sua energia em venda se você não conseguir entregar. Né? E é a armadilha que geralmente o pequeno empreendedor cai, né? Começa vendendo, né? Abre a empresa lá e sai vendendo, igual um maluco, né? Depois vende e na maioria das vezes é só ele na empresa. Então vendeu, aí beleza, agora tem que entregar. Aí ele começa a entregar, foca na operação e esquece da área comercial, da área de vendas. E aí fica um bom tempo sem vender. Aí quando começa a ir um cliente, começa realmente a precisar, aí ele lembra que precisa vender, né? Então isso a gente chama de vale da morte, né? Que é você vende, aí depois você para de vender, porque precisa entregar, enfim. Aí depois você volta a vender, aí fica esse ciclo infinito, né? Sabe o que é pior que isso, Edu? A gente pegou bastante na agência, que é assim, o que você começou a contar, né? A pessoa vende, e aí precisa entregar. A maioria das pessoas que a gente teve contato não sabiam nada de venda. É o cara que tinha uma paixão. Eu adoro fazer cerveja, vou fazer cerveja. Sim. E, puxa, vai ser a melhor cerveja do mundo. Legal. Só que o que acontece? A empresa não existe sem venda. Então, se você não vende, a sua empresa não existe, porque ela não é sustentável. O negócio, o propósito do negócio é dar lucro. Para isso que ele existe. Né? Se ele não está dando lucro hoje, ele não está cumprindo o propósito dele. Né? E a gente via isso, às vezes a pessoa tem aquela paixão, ela faz aquela coisa com muito amor, muito esmero, ela se dedica naquela produção, mas a maioria não teve acesso à venda, nunca vendeu nada, então ele acha que nunca vendeu nada, ele acha que não sabe vender, só que a vida da gente é venda, né? Eu demorei um tempo para entender isso, né? Quando a minha primeira filha nasceu, que eu falei, nossa, essa menina é uma excelente vendedora. Por quê? Porque ela não falava e a gente sabia o que ela queria. Pelo jeito dela chorar, ou ela estava com fome, ou ela estava com a fralda cheia. Enfim, o bebê que não sabe nada é muito da tentativa e erro, né? A gente não sabe como que é exatamente por uma questão de consciência, mas o bebê é o nosso primeiro estágio de venda, onde você, cara, precisa. E concorda que na cabeça do bebê, se eu não fizer nada, eu vou morrer. Exato. Eu tô entre a vida e a morte. É isso aqui. Mesmo. Ele sempre vive o agora, né? Eu não sei o amanhã. Pensa, não planeja nada, é só agora para ele, né? Então é tudo muito intenso para ele. E deveria ser pra gente também, né? Sim, a gente perde isso. Então muita gente fala, puxa, não sou vendedor, não sei vender. Na verdade, não é que você não sabe, é que você esqueceu. Exato. Porque você passou numa fase crítica. E a venda é isso, como você disse, né? Então, o que a gente pegou na agência? Esse cara que ama o que ele faz muito bem, mas não sabe vender. E aí, o que acontece? Escuta um guru na internet, escuta outro. Não, você tem que fazer marketing digital, você tem que fazer... Todo mundo tem uma receitinha mágica, né? Mas o que a gente viu na prática? Vamos pensar assim, um empresário tem esse problema, o que ele faz? A primeira coisa, quando ele ganha o primeiro dinheiro, eu vou contratar alguém que vai vender para mim. Isso. Aí ele contrata essa pessoa. Aí a pessoa senta toda empolgada, legal, o que eu vou fazer? Aí o empresário fala, você vai vender. Aí ele, como? O empresário, não, você tem que me dizer. E a pessoa esquece, assim, né? Como que você chegou até aqui, né? Então,
para quem ainda não fez a primeira venda, que a gente sempre recomenda, cara, precisa entender, né? Se você ainda é tímido e tal, não tem, tenta vender o pitch, né? Faz o pitch para sua família, faz o pitch para sua esposa, para o seu esposo, para um pai, para um tio, para ver assim, pô, isso que eu estou oferecendo faz sentido? Você compraria, mesmo que ele não compre, mas entenda, né? Será que se essa pessoa é parecida com o perfil de cliente ideal que eu preciso, né? Então, esse ensaio é bom porque quando o empresário entende como vender o negócio dele, né, a solução dele, é muito mais fácil para ele contratar um vendedor. Exato. E tem outro ponto também, né, Cadu? Porque, além disso, é o básico, né, cara? A gente tem muito cliente que chega assim, né, querendo que a gente monte toda a estrutura, né? E sem saber nada. Não sabe qual que é o perfil do cliente ideal dele, quais os cargos que ele tem que atacar, enfim. E onde que deu sucesso, exato, né? não funcionou. sabe, né? Então, e é importante a pessoa vender, porque eu passo por isso, né? Por exemplo, eu quando eu estou fazendo, né, as nossas plataformas, nossas ferramentas, para quem? Pro nosso cliente. Só que primeiro eu tenho que vender ela para mim. Então, às vezes, o pessoal está criando lá as ferramentas e eu falo para ele, assim, cara, eu ainda não confio nisso aqui. Isso aqui eu não comprei. Eu não comprei isso aqui. Como que você vai vender um negócio assim, que você não comprou? Eu sou o fundador, eu sou o CEO da empresa. Se eu não compro, como que eu vou querer que o meu cliente compre? Como que eu espero que o meu vendedor venda isso, que a minha área comercial dê resultado, se nem eu comprei esse meu produto? Então é extremamente importante a gente, e é legal que que você que está assistindo entender que não é uma dor só sua, é uma dor de todo mundo, né? Geralmente você começa a empresa com um sonho, com um propósito, ajudar alguém, né? Porque você passou por uma situação, enfim, você tem um sonho e quer realizar aquilo. Só que você precisa aprender a vender. É claro que depois a ideia é que você vá delegando isso para outras pessoas. Mas primeiro você precisa comprar o seu produto, precisa confiar nele, né, da garantia, né? Era muito legal antes, né, o pessoal sai, qual é a garantia? A garantia sou eu. Fio do bigode. Poxa, hoje quem faz isso? Você não confia em mim, né? Exato, cara. Então você primeiro precisa vender o seu produto, entender. Mas eu sou especialista. Não importa. Se você virou empreendedor, você virou um generalista. Não é mais especialista. Você quer ser especialista, volta para o CLT. Porque aquele ponto que a gente estava falando no início de departamentalização, né? Aqui é o comercial só fala de comercial, marketing é só marketing, né? Entrega só MQL, produção entrega só isso, qualidade é só isso. E aí as áreas não se entendem, não sabe no final que ela vive para o cliente, né? Legal, Cadu. E me fala um pouco, né? Você começou, né, falou das suas experiências e hoje você tem agência Mobius, então você virou um empreendedor. Né? Me fala um pouco como é que está a sua rotina de vendedor na Mobius. Saiu de um especialista na área comercial e virou um generalista de marketing e vendas, né? Ainda mais pós-pandemia, nesse cenário político, geopolítico caótico, cara. Fala um pouquinho como é que é a sua rotina de vendedor, cara. Assim, a gente ainda tem, que nem eu falo, né? Você precisa buscar excelência, mas tem as dificuldades que são inerentes, né? Então a gente tenta bastante separar um tempo para prospecção, né? A agência ainda, né, graças a Deus, tem muita indicação, né? Muitas pessoas que já passaram e indicam o nosso trabalho, né? Então a gente consegue uma divisão assim interessante para o momento, mas a gente está passando por uma transformação que a agência está se reposicionando, né? A gente atendia, né, microcervejaria, empresa de cosmético, e, cara, foram experiências muito legais, agregaram bastante para o time, né? Mas para mim
particularmente pesava. Por quê? Eu tenho mais de 20 anos de tecnologia. Sim, né? Conheço legal. muito esse mercado. E eu percebia, né, falando com os clientes, nossa, cara, você é a 4ª agência que eu estou contratando e só agora alguém entende o que eu faço, quer dizer, consegue extrair o melhor de mim para que essa mensagem chegue para quem precisa. Né? Então a gente começou a entender que isso era importante. Então, veja só, né, a gente falou até agora de inbound, que era essa parte de construir as coisas e o cliente chegar. E na agência que você falou de venda, o que aconteceu? A gente passou por alguns clientes. Eu vou até contar mais um caso interessante. Conta aí, vamos lá. Nessa parte de marketing digital. Um cliente nosso falou assim, olha, Cadu, eu preciso estar na primeira página do Google. Aí lembra do histórico, né? É 1 ano para começar a colher fruto e tal, não sei o quê, né? E eu falei, não, mas eu preciso por quê, né? Tô prospectando um cliente e ele falou assim, né? Eu vou perguntar por um termo e as empresas que aparecerem com esse termo na primeira página do Google vão entrar na licitação, lá no processo de aquisição. Ótimo. Eu falei, impossível, né? Não dá para fazer. Ele falou, cara, não tem um jeito mesmo, né? Não sei o que ele, né? Sempre tentando. Se eu pagar alguém. Se eu pagar alguém, né? Aí o que eu fiz? Não, tá bom, eu vou falar com alguém do Google, né? Tem os gerentes de relacionamento, o pessoal 100% ajuda, né? Se você, para quem tá começando, tem dificuldade, o pessoal dá um super suporte. Só que assim, precisa entender o contexto que esse cara também quer vender. Então ele vende cotas de anúncio, né? A verba que você usa para tentar, né, bater as metas dele, enfim, né? Tudo é uma tentativa. Mas ele falou isso pro nosso cliente. Ele falou isso para mim. Eu falei, tá ótimo, vamos fazer uma reunião, eu vou chamar o meu cliente aqui e você vai falar para ele. Porque assim, a gente sabia que era difícil. Mas ele falou que tinha uma chance. Então quem tá falando é você, sou eu. Né? Para depois eu não passar por mentiroso. Passou a batata. Né? Passei a batata. Batata quente. E o cliente participou, né? Entendeu tudo. A gente disparou a campanha, na época acho que era R$1.200, não era um negócio assim exorbitante, mas é dinheiro, né? Sim. E aquilo rodou uma semana e falei, cara, não deu certo. Não deu certo. Aí eu falei assim, tá, por quê, né? Para quem tá entrando nesse mundo digital, o Google, ele preza pelo quê? Por reputação. Qual a reputação mais importante para o Google? A dele mesmo. Como assim, Cadu? A reputação é assim, quando você entra no Google e faz uma busca, qual que é a reputação que o Google tem? Eu vou te trazer o resultado que você precisa. Se eu digitar alguma coisa e ele me trazer uma resposta nada a ver, que só tem um nome igual, você vai se sentir assim, puxa, ele não me atendeu aqui, ó, tá me dando um negócio. A plataforma Google, o buscador, perde a credibilidade. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou para outra. A reputação, então, tá aí. Então, para o Google é chave ele responder o mais próximo da necessidade do usuário. Então, teve muito esse trabalho de feedback. Deixa eu ver se o que eu estou te mostrando é o que você precisa. Né? O algoritmo do Google funciona para isso. Então, o que acontece no caso específico da campanha que não deu certo? Você tem uma página simples de site que o cliente relutava para mudar. Não, já está assim há tanto tempo. Não, mas vamos fazer... Não, assim já está bom. Quando você faz um anúncio, toda palavra que você usa, ele vai fazer a análise do seu conteúdo com aquela palavra. Certo. Então, se você está falando, eu falo de vendas, e no seu site só fala de marketing, cara, não vai dar resultado. Por quê? Na busca, o Google ele vai fazer uma combinação entre o dinheiro que você paga com a relevância do assunto para a busca. Então, não é só pagar e não é só ter o conteúdo. É um conjunto de coisas. Né? É a combinação dessas duas coisas. Você precisa investir com eles e aí você vai ter destaque, você vai aparecer primeiro. Né? Só que o seu conteúdo também tem que ser relevante o suficiente para que isso faz. Então, assim, quando você está numa campanha e diz quanto que você vai pagar para o Google por aquele clique, ele vai fazer um leilão reverso. Então, imagina uma palavra CRM. Uhum. É uma palavra super disputada. É caro você
O clique de uma palavra como essa é muito cara. Por quê? Você tem multinacionais investindo muita grana. Eu pago pelo clique. Pelo clique. De quem? Do cliente que está buscando CRM. Então vamos pensar que nessa, voltando a lembrar, pessoal, né? A gente está falando de inbound. Certo. Então é o cliente que tem que me achar. Então quando eu estou fazendo esse trabalho de anúncio no Google, eu estou fazendo um trabalho de conteúdo para que essas coisas conversem, eu estou criando um ambiente para quando esse cliente precisar, que é a busca, eu apareça dentro de uma relevância. Então isso que é assim que funciona o inbound, né? Eu estou criando esse ambiente, estou investindo dinheiro, então lembrando, não é só pagar e não é só ter conteúdo, é a combinação dessas duas coisas. Quem está chegando agora tem a desvantagem. Então vou procurar sobre CRM. Nossa, eu montei o CRM melhor do mundo. Sua página ainda não tem histórico, ainda não tem visitação. Cara, você está começando, então não adianta. Você não vai aparecer primeiro. Né? O pessoal deve ter ouvido também falar algum guru. Não, põe sua página no primeiro lugar do Google. Cara, tem outdoor na Castelo. Assim. Depende. Porque assim, por mais que ele tenha algum case específico que tenha dado certo, cara, é muito específico. Né? Não vai servir para todo mundo. Então, essa é a parcimônia que precisa ter. E aí, voltando para a questão da agência, né? A gente... Mas só, Cadu, para a gente mudar de assunto de forma prática, simples, até pro pessoal que está ouvindo a gente entender, que está começando, como é que eu faço para aparecer, talvez não na primeira página, mas assim, nos resultados iniciais ali? Tá, então tem esse esforço de criação de conteúdo. O que é um conteúdo? Um artigo, um blog? Um artigo, um blog, e cara, isso está ficando cada vez mais difícil. Então vamos lá, não tem receitinha mágica, a gente precisa entender o mercado, né, e o que a gente está percebendo. O que é a maior escassez hoje, né, para qualquer pessoa? É tempo. As pessoas não têm tempo. Então pode ver, por que teve essa explosão do TikTok como rede social? Porque o conteúdo era instantâneo. Eu tinha o conteúdo de no máximo 1 minuto, então eu tenho 1 minuto, imagina, eu tenho gente falando de livros em 1 minuto, tenho gente falando de marketing em 1 minuto, tenho gente falando de todos os assuntos, então você pode passar o dia ouvindo vários videozinhos de 1 minuto e se entreter e ter conhecimento, é legal. E você fez um artigo fantástico, todas as palavras-chave, então todo mundo que pesquisa aquilo vai encontrar. A pessoa não tem essa paciência. Então o que acontece? A realidade hoje é essa, a gente não tem atenção. A atenção de uma pessoa, né? Independente do papel que ela está fazendo, se é de fornecedor ou de consumidor, o tempo de atenção médio hoje de um ser humano já é menor do que um peixe dourado. Você pode pesquisar lá. Mesmo? O peixe dourado vai ter 9 segundos de atenção, o ser humano está com 8. A gente está perdendo para o peixe dourado. Já perdia para o camarão, que consegue enxergar mais cores que a gente, agora para o peixe dourado. Que é o lance da atenção. Porque a gente é bombardeado e assim, é um desafio. Né? Eu aprendi a gostar de ler depois de velho. E hoje, para mim, ainda é uma decisão muito difícil. Porque você sabe que o conteúdo está lá, é importante, mas toda hora aquilo é chato, um negócio que despende tempo, então você tem, né, toda uma preparação psicológica para ler um livro, sendo que você vai no YouTube e pesquisa lá, quero saber de tal coisa, e vai ter lá algumas opções de vídeos longos e curtos que você vai... Então vamos lá, a gente estava falando de conteúdo. Certo, então olha conteúdo... a dificuldade. Conteúdo, você tem que ter o conteúdo que seja relevante para o Google, que você vai buscar, não só para o Google, e agora tem a dificuldade da inteligência artificial, né, que as pessoas também estão migrando, né, fazendo perguntas. Está virando um buscador a IA, né? A própria IA está decidindo o que eu vou consumir, né? Eu pergunto, eu quero isso aqui, ela que vai escolher para mim. Você pode comer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou dar uns parâmetros e ela vai ajudar. Então, assim, a dificuldade é gerar conteúdo que seja fácil do algoritmo encontrar, então você precisa gerar isso, dá tempo. Só que a gente está numa sociedade que hoje não consome mais isso. Quando foi a última vez que você leu um e-book? Um e-book? Mês passado. Mas é um negócio que você já teve uma frequência maior. Sim, sim. E você tinha um problema específico para resolver, para ler aquele e-book. Certo, sim. Então imagina um empresário que está começando agora, cheio de coisa para saber.
Não tem esse tempo. O pessoal põe um podcast, né, no caminho de casa pro trabalho e vai escutando, né, vai consumindo ali, né, e ali ainda escuta mais de um podcast, né? Sim, vai ter insights, enfim, coisas que a gente tinha através do livro, a gente está mudando o formato justamente por causa disso. O livro eu preciso parar e prestar atenção, né? Sendo que um podcast eu posso estar ouvindo na academia, eu posso estar fazendo outras coisas e estar ouvindo, né? Então é isso que é a questão. Hoje a gente precisa entender, então eu não vou falar receitinha de bolo, que é monte um blog, por quê? Você tem a dificuldade do conteúdo ser relevante para aquele usuário. Então você fez o conteúdo perfeito, que vai entregar tudo que o cliente precisa, vai ter as palavras-chave, mas sempre colocar um resuminho no início, né? Uma coisa que a gente está começando a fazer na agência é colocar os resumos em formato de podcast nos artigos, né? Para que a pessoa, se ela não tem tempo para ler, ela consiga dar um play e entender do que fala aquilo. Então, a gente precisa lidar com isso. Então, geração de conteúdo é uma. O investimento em campanhas pagas também é necessário, você precisa ter. Só que, lembrando, né, tudo isso leva tempo para você construir, né? Então, para você ter uma reputação, as pessoas precisam cair no seu site e ficar lá. Então, senão o Google vai entender. Se a pessoa, imagina que é um termo CRM, e você tem um conteúdo muito voltado para a educação, e a pessoa quer comprar um CRM, ela vai bater o olho no seu site, putz, não é isso que eu quero, e vai sair. Para o Google vai ficar o quê? Pô, esse cara não é relevante. O pessoal está entrando e saindo, então assim, eu vou oferecer menos esse conteúdo, porque não está retendo a galera. Então por isso que eu preciso pensar também nessas palavras-chave para que eu pegue a pessoa naquele assunto específico. Então se é venda de CRM, tem que estar claro que eu estou me propondo a vender. Certo. Se é para educação, se eu quero compartilhar conhecimento, então tem que deixar isso claro. O investimento em campanhas, né, também é super importante, e o que faz mudar esse cenário todo é a reputação. E como que você constrói a reputação? Se associando com sites que têm uma relevância maior que a sua e fazendo o que a gente chama de backlink, né? Você entra em contato com algum site do seu nicho que faz sentido ter uma troca de informação, e aí você produz um conteúdo para aquele outro site para que aquilo faça sentido. Então você tem na agência, né? A agência falando de um assunto, que esse assunto está sendo falado por um cliente. Então quando um cliente da agência entra, eu estou gerando autoridade para esse meu cliente, que eu estou colocando o conteúdo dele compartilhado dentro da minha geração de conteúdo. Entendi. Então, acho que são esses 3 pilares, né? Produzir conteúdo, então tem que ter uma constância, enfim. Investir em ads, né? Em anúncios para você gerar relevância. E aí buscar parceiros para que mais pessoas falem da sua informação. Isso vai desde fórum. Por exemplo, você participa de um fórum sobre um determinado assunto. Quando você for explicar, imagina que você é um especialista em vendas, que é o seu caso. Eu entro num fórum de vendas. Então a pessoa me faz uma pergunta específica. O que eu vou fazer? Eu vou, em vez de eu reescrever tudo aquilo, eu vou botar o link do meu artigo. Já é uma forma de você ter um backlink para a sua empresa, né? Para o seu conteúdo. Então eu estou indo na periferia, né? Estou indo onde as pessoas estão passando, que o fórum, às vezes por ser mais técnico, tem uma presença mais constante. E aí você usando essa estratégia, lembrando que a estratégia de formiguinha, né? Precisa começar o primeiro passo, mas isso leva tempo, né? Então acho que são esses os pontos. Então não aparece na primeira página do Google em uma semana, um dia? Não vai. Se alguém está falando isso, pode ter uma formuleta mágica, mas é aquela história. E você vai ver, como que você faz isso? Ele coloca a cidade, mais umas informações, e aí essa combinação, mas quantos clientes potenciais seu procura desse jeito? Então, tem pode que ser um monte de curioso está errado, né? E é importante vocês entenderem isso, vocês que estão nos ouvindo, que isso é venda, não adianta, o inbound ele é venda também.
E o resultado, ele não é da noite para o dia, é uma constância. Você precisa ter paciência, criar uma estratégia de venda primeiro, entender. Por isso que é legal, importante, você saber vender o seu produto. Você vai ter que criar uma estratégia de venda para isso. E ter paciência, porque não é da noite para o dia que você vai conseguir vender, enfim. Porque, por exemplo, eu dou exemplo aqui da Scaler Sale, né? A gente dá nosso contrato médio aqui é de 6 meses. Por quê? Porque dentro desse período a gente vai fazer vários testes, vai entender o que o cliente precisa, quem que é o potencial cliente dele, qual que é o público dele. Depois de entender tudo isso, a gente vai começar a montar a estratégia de venda. E depois a gente vai começar a executar. Só que nessa execução existem vários testes. Não é no primeiro teste que pode dar certo. Acontece, sim, mas é execução contínua, né? Aquela persistência. E eu achei legal, Cadu, você comentou do exército, né? E o nosso lado aqui de vendedor é muito disciplina. Disciplina. Acho que disciplina é a palavra. Por exemplo, para você que vai fazer uma cold call, vai fazer uma prospecção por ligação ou por e-mail ou qualquer outro canal, você precisa ter muita persistência e disciplina nessa sua rotina. Porque, por exemplo, igual no Instagram, por exemplo, né, Cadu? Você posta hoje, aí você fica uma semana sem postar, você posta a semana seguinte, depois fica mais 15 dias sem postar, e você acha que você vai ter resultado. Então, é o que você comentou, né? A reputação. Você tem que ter também credibilidade e um relacionamento com essa plataforma, né? E na venda, essa disciplina ela é extremamente importante. Não é na primeira ligação, na segunda, na terceira, na quarta, quinta. A gente está falando de marcação de reunião, ou seja, só ali a conexão com o cliente ali, de 150 ligações, você marca 2, 3 reuniões numa ligação, uma estratégia de cold call. Claro que aí se você mistura outros, você consegue ter uma performance, uma conversão maior. Mas é importante você saber que a primeira ligação não vai gerar venda, não vai gerar conexão à sua reunião. Então, é importante você criar esse número mágico, né? Então, por exemplo, aqui a gente fala que umas 25 ligações um cliente atende. Por quê? Porque é importante para o nosso vendedor, o nosso SDR aqui, que está na linha de frente, que é maçante, não é fácil, é difícil. É difícil. Então ligou uma vez, ou recebeu o primeiro não, segunda o não, aquilo vai murchando, vai fazendo você ficar cansado, né, Cadu? É um dreno psicológico. Exato. Então saber esse número mágico é importante. Fala assim, você muda meio que o mindset, né? Sim. Ó, tô na quinta ligação, ainda não, então falta mais 20. Na agência a gente percebeu isso, né? Então vamos lá, a gente falou o quê? Que o inbound ele ajuda a vender, mas leva tempo. E a gente pegou muita gente e falou, cara, mas se eu não vender mês que vem eu quebro. Né? E a gente estudando, né, vendo melhores práticas, a gente entendia que, não, tá bom, a agência faz o inbound, mas o cliente tem que fazer o outbound. Uhum. Então a gente criava materiais, a gente mostrava para ele que ele precisava ir para esse caminho. Então eu lembro até, assim, tenho até apresentações que eu mostrava, olha, você precisa de um SDR, você precisa ter uma rotina para aquecer o lead, para que o vendedor entre nesse momento, porque hoje o seu vendedor está fazendo tudo e assim, vai ter uma dificuldade, se você precisa de volume, esse cara vai ter uma limitação, então às vezes é mais barato você contratar uma pessoa menos experiente do que o vendedor que está fechando, para que ele mantenha esse pipeline ativo. Né? E aí só para o pessoal entender aqui, Cadu, o que é um SDR? É um SDR, é um Sales Development Representative, é um representante de vendas. É aquela pessoa que vai ficar focada só na prospecção. Ou seja, o Cadu, ele cria aquele tráfego pago. Criou o tráfego pago, ou seja, quando a pessoa criar no Fale Comigo, ou clicou no formulário, né?
tem que ter alguém lá na ponta para pegar o telefone e ligar para ela. Qualificar, então, qualificar. Ver se realmente, né, exatamente. faz sentido. Porque se chegou sem contatos lá, sem potenciais clientes, sem leads no e-mail lá da campanha do Cadu, da agência Mobius, tem que qualificar. Provavelmente vai passar uns 10% ali, ou seja, 90% você vai jogar fora, que é curioso, não responde mais. E 10% vai continuar o processo de qualificação, vai avançar na etapa. Né? Exatamente. Não quer dizer que vai comprar, né, Cadu? Sim. E aí, retomando, né, o que a gente está falando agora de outbound. Então, tá bom, eu preciso interromper esse cara. Então, a gente já sabia de metodologias, né? A questão de você fazer prospecção ativa, de você ligar, isso está muito ligado na cultura americana, né? Muitos negócios, a base é a ligação, né? Essa prospecção ativa. Então, o que a gente entendia? Que isso era necessário. Só que, para a agência, a gente não tinha gente para dedicar nisso, né? Então, a gente falava para o nosso cliente, só que se ele decidisse não fazer, ou se ele falou, não, tá bom, então me ajuda com isso, a agência não conseguia, né? E foi dos motivos da gente começar a parceria, né? Quando a gente viu que a Scaler Sale tinha essa perna de outbound estruturada, com processo, e você tinha um onboarding mais prático, a pessoa já entrava dentro de uma esteira, aquilo para a agência foi assim, muito importante, né? Para a gente conseguir entregar esse serviço, porque vamos pensar, né? Para todo empreendedor, seu cliente é quase um filho, né? Você demorou para adquirir, então assim, você não vai passar o seu filho para qualquer um cuidar, né? Você está entregando, tem uma responsabilidade, não é, não, deixa comigo, né? Chá comigo que vai dar certo. Cara, não é assim, né? Às vezes é uma reputação que você demorou anos para construir, você está entregando, imagina, você entrega e, puxa, a pessoa fala, Cadu, mas não fui bem atendido, puxa, não dei resultado, né? Não consegui o resultado que eu esperava. Então a gente construiu muito nessa base, né, de confiança, a gente viu a solução funcionando, não foi assim também, né? Ah, não, puxa, achei o Edu um cara muito legal, vamos lá, vamos fazer, né? A gente trabalhou para que aquilo funcionasse, né? A gente já viabilizou alguns clientes na parceria, foi um negócio muito legal. Primeiro você teve que me comprar, né? Foi exatamente, voltando no que você falou, né? Se eu não compro, como que eu vou vender? A pessoa às vezes não leva isso em consideração, né, Edu? Que é assim, não, eu vou indicar, né? Eu tô indicando, pega aqui, não deu certo, não, vou... Não, cara, a pessoa às vezes está depositando toda a confiança em você para que ela tenha aquele resultado. E o dinheiro, a gente sabe que ele tem um propósito, né? Não é assim, puxa, eu tô esbanjando, eu tô direcionando. Então, assim, é um recurso que eu vou direcionar, então eu tô esperando um resultado. Se toda hora eu faço isso e não vem nada, eu acabo quebrando, né? Porque eu não consigo evoluir. Então, assim, a gente entendeu que o marketing 360 é necessário, a agência se especializou onde ela fazia sentido, que era essa parte, né, de entender mercado, de entender o que está acontecendo, de acompanhar a tendência, porque não dá para todo mundo, né, ser especialista nisso. Então a gente foi fazendo isso e a gente viu na Scaler Sale cara, eu sei que vai cuidar bem do meu cliente. Então eu sei que, puxa, eu tenho ferramentas que vão dar um resultado mais rápido, outras que vão dar um resultado mais lento, mas tudo isso tem a ver com quanto de dinheiro que esse cliente pode investir e quanto de resultado que ele vai ter pelo investimento que ele está fazendo. Então isso para a gente foi fundamental para a gente conseguir entregar de verdade o 360. Porque a gente não pode ter dúvida. Cara, se eu tiver dúvida em quem está fazendo o meu outbound, eu ponho tudo eu vou perder o meu inbound por causa disso. Sim. Então, assim, duas coisas importantes, que é esse cuidado que precisa ter, que a gente está super satisfeito com a parceria, e nossos clientes também, mas também é que isso converse com o seu propósito, que nem você comentou lá atrás, né? Um tempo atrás, que a pessoa tem um propósito, está fazendo aquilo, então esse propósito, a pessoa que está chegando agora, seja pelo inbound,
seja pelo outbound, ela tem que reconhecer isso. Não adianta você ter um propósito super nobre. Ah, não, eu quero mudar vidas, eu quero, né, fomentar o meu mercado. E aí, quando você fala com a empresa nos canais, a pessoa só quer saber dela. Não está preocupado com os problemas do cliente. Né? Então, isso é super importante, que essa comunicação seja transparente, mas não só disso, né, mas seja alinhada. Né? Que tudo, eu acho que é o principal, né? Se a gente sabe que é muita informação, mas se eu for dar uma dica assim, importante para as pessoas não esquecerem, é entender o seu propósito. Esse é o principal. Se você entender o seu propósito e colocar o seu propósito no seu inbound, no seu outbound, na sua equipe, fala, gente, a gente está aqui para resolver isso aqui. É isso que a gente faz. E Cadu, é legal você falar isso do propósito, né? Eu vou contar um caso aqui que aconteceu na Antares, né? Que a Antares, ela para quem está ouvindo a gente, a Antares é a mãe da Scaler SEO, a spin-off, né? Scaler SEO. E quando a gente começou com todo esse trabalho de consultoria na Antares. E a gente tem um propósito, né? Tem um propósito, que é o quê? É enriquecer o cliente. E aí a gente vai mais fundo ainda, né? A gente entende que o nosso objetivo é o CPF que está por trás do CNPJ. É a pessoa, porque a pessoa que quer pagar um boleto da casa, do imóvel, um boleto do financiamento do carro, o plano de saúde da filha, do filho, comprar um presente, um celular novo pro filho, né, Cadu? O prédio não tem nada disso, né? A pessoa acha que eu sou B2B, ok. Você acha que é prédio com prédio, então, né? B2B é prédio com prédio. Pessoa com pessoa, relacionamento. Igual o Cadu comentou aqui com a gente, né? Primeiro ele teve que comprar o Eduardo para depois comprar a Scaler SEO, para depois fechar a parceria, porque ele vai dar o filho dele, que é o cliente dele aqui na nossa mão, né? Então, casou. E aí, isso, assim, levou algum tempo pra gente aprender. E aí eu lembro de um cliente que entrou na Antares, é a mesma coisa que a gente faz hoje, um dos serviços que a gente presta aqui hoje na Scaler SEO, que é o Engager Elite, que é o SDR humano, né? Então toda a prospecção tem mais uma pessoa ali para ajudar a agendar as reuniões. E ele, cara, ele tava totalmente fora do nosso, assim, do propósito. Dos valores, você fala assim. Né? Assim, tinha momento que a gente não sabia o que estava rolando. Assim. E era uma... Aí eu comecei a entender que o cliente não estava ressoando com a gente. Ele estava querendo fazer algo que não era o que a gente fazia, não era o que a gente queria. Pô, a gente apresentou, eu faço isso aqui, eu vendo isso, e no final ele estava querendo outra coisa. E aí, o que aconteceu? Começou a respingar na minha equipe. Putz, isso aí pegou. Por quê? Porque você é empresário, você precisa do dinheiro. Só que a sua equipe é a sua família, né? Ou seja, ali você passa mais tempo com eles do que com a sua esposa, sua filha, se você muito mais tempo na empresa. E aí chegou o momento que começou a fazer um terrorismo psicológico, né, na minha equipe, que o pessoal... Para conseguir resultado. Para conseguir resultado e, na verdade, assim, sair da nossa metodologia que a gente está acostumado para ir para uma linha que a gente não fazia. Não, faz desse jeito que dá certo. Exato. Né? Falou, você nunca fez. Foi, cara. Nunca deu certo, mas agora vai funcionar. Né? Exato. E aí chegou uma hora assim que eu vi minha equipe preocupada, vi meu pessoal assim, com olheira e tal. Falei, o que eu faço? Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu vou ter que demitir um cliente. Eu nunca tinha feito isso, Cadu. É a coisa mais difícil que você pode fazer na sua vida. É demitir um cliente. Porque você precisa, mesmo você tá fazendo algo que para a sua empresa é um propósito, né? Igual a gente tá falando aqui. E você tá fazendo aquilo, com prazer, com paixão. Aí chega um momento que, não é mais prazer. Começa a ter sentimentos ruins e você tem que tirar. Só que você precisa do dinheiro. Uma coisa importante do que você tá falando é a combinação do propósito e os valores da empresa. Que
Todo mundo acha que valores é aquela reunião quando você começa o negócio com os sócios, vai escrever algumas palavras bonitas e vai pendurar na parede, né? Mas as pessoas não entendem que quando você define os valores, o que você está fazendo? É um contrato, você está dando as cláusulas do contrato. Quando você põe o seu valor, não é só botar o valor na parede. Mas quando você estabelece os valores, e os valores têm que estar alinhados com o propósito, né? É isso, é você morrer por eles. O que é morrer por eles? É abrir mão. Puxa, eu tenho um propósito que eu quero levar uma solução para escola pública. Puxa, você caiu numa prefeitura que tem corrupção. Cara, isso tá nos seus valores, de verdade? Será que isso vai te trazer... Então, assim, morrer pelos valores é isso. Eu falo, cara, ok, beleza, mas eu não vou me envolver com isso. Às vezes tá na plaquinha, tá lá missão, valores e visão, né? Bem bonito assim, mas acontece aquilo que a gente falou no início, do cara, né? Um diretor tá lá saindo com uma diretora da RH traindo a esposa, que no final reflete pô, vai me trair, né? Reflete na empresa. E tem a palavra bonita, lealdade. Lealdade, né? Os valores da empresa, lealdade com os clientes e parceiros, não sei o quê. E você vai ver isso, o cara traindo a esposa. Pô, que valor que esse cara tem, né? Então, assim, é só um papel na parede, né? E aí eu me vi nessa situação, cara. No final eu tive que tirar. Conversei com esse cliente, eu falei assim, não tá dando mais. Você tá percebendo, então, cara, o que a gente faz? Teve que renegociar, né? Pra os dois pararem, né? Sim. Então foi... Ou corrige o rumo, difícil, né? Você também tá trazendo um feedback. Fala, olha, assim tá desvirtuando o combinado. Quer repactuar e continuar? Ou, cara, se não dá, né? Não faz sentido, é melhor não continuar mesmo do que você fazer o time inteiro sofrer, né? Você botar a empresa em risco por causa de beleza. Um cliente pode ser importante, mas não vale, né? Não vale a saúde, não vale, né, a coexistência da empresa com o propósito. Não tem sinergia, né, Cadu? E legal, cara. E aí, continuando, me fala o que vocês fazem de outbound hoje para cliente e também na sua rotina diária, Cadu. Sim. É legal, porque aí quem tá nos ouvindo aqui precisa entender o que você faz para replicar lá, para gerar mais resultado. Sim. Bom, a gente tem para os nossos clientes, né, a plataforma, então já faz parte da estratégia quando a gente está começando, né, o planejamento estratégico de marketing, já entende como que tá o time de vendas, né, como que ele está fazendo para prospectar, que era uma coisa que a gente não se envolvia, né, a gente ficava muito lá no digital e meio que deixava passar. E isso ajudou no relacionamento da agência, né? Os clientes começaram a ver a gente como um parceiro estratégico, não só... Porque, assim, o que acontecia, né? Não só como um designer. Então, a gente concorria muito com... mas eu tenho minha prima que faz muito mais barato. E vai ter, e ok. Não, mas a IA faz de graça. Legal. Né? Se você está tendo bons resultados dessa forma... Eu sou a favor, eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Tem espaço para IA, tem espaço para o designer que está começando agora. A gente também tenta estabelecer parcerias ou até contratar, né, esse pessoal que às vezes está começando, faz parte, né? Então tem espaço para todo mundo. O que você precisa entender é assim, mas qual que é o tamanho da sua empresa? Quanto de faturamento você tem hoje? Quanto você quer buscar? Esse é o caminho? Será que você vai conseguir crescer lidando com o marketing de forma amadora? Pode ser que sim, eu também não sou dono da verdade, né? Mas o que a gente faz é refletir, né? Se não faz sentido, a gente também não quer fazer parte de uma coisa que não faz sentido, né? Então a gente entende muito disso, de falar, olha, a gente tem uma vivência, essa experiência toda em tecnologia, a gente sabe os caminhos que buscar, né, vai do cliente. Então a gente não está brigando para ter cliente, a gente quer atender de uma forma efetiva, né, que faça sentido para a gente também. E a gente está muito satisfeito com a parceria nesse sentido. Por quê? Né, os clientes falam com orgulho.
das soluções que estão sendo implementadas, né? Quando essas coisas conversam, né? A gente faz geração de conteúdo, mas de novo, leva tempo. E se não vende, né? A gente tem até um caso recente de um cliente que conseguiu uma reunião, acho que nas primeiras semanas de implantação, né? Isso mesmo. Num grande banco de logo laranja, né? Pra gente não fazer propaganda de graça. Mas o pessoal ficou super animado, que assim, era uma coisa que, tá bom, mas foi só uma reunião. Tá, foi só uma reunião num começo de operação de um canal que você não explorava teste, e não né? fazia nada. Né? Então, eu acho que é, na verdade, um ótimo, um excelente sinal, né? Que essas coisas funcionam. E aí, lógico, né? A gente acredita muito... Por que a parceria deu certo? Porque a Scaler Sale também tem opções. Não é assim, eu só tenho pacote super premium para empresa que já está estabelecida, multinacional. Não, eu também tenho coisas menores para quem está começando. Então, isso acabou ajudando... Legal. Né, a gente. E está sendo uma experiência boa. E é o caminho que a gente vê para o futuro, assim. A gente está indo para essa parte de segmentação, né? Não quer dizer que a gente vai fechar a porta, mas a gente vai buscar, né, onde faz mais sentido, onde a gente vai conseguir agregar mais. E também continuar contando aí com a parceria com a Esclarecer, que está sendo fundamental para o nosso crescimento também. Esse então, Cadu, fico muito feliz. Obrigado. E esse é o Marketing 360. Esse é o 360. É você unir o inbound com o outbound. Marketing inbound e marketing outbound. Eu sempre falo para os meus clientes que os dois, vou trabalhar só com o outbound, vou trabalhar só com o inbound. Assim, um complementa o outro, né? É um pássaro com duas asas. Assim, ele não vai conseguir voar. Com uma só não vai ser. Tem que ser com as duas. Porque veio do inbound, veio do site, alguém tem que pegar esse lead e ligar. Tem que ligar. A não ser que você tenha um self-service lá no site, né? Ele vai e compra, já fatura no cartão e tá tudo resolvido. Falando de B2B, vendas mais complexas, tem que ter, né, uma pessoa ali para recepcionar aquele lead, ligar rápido, né? Porque hoje a paciência de 1 minuto, né, do pessoal. No WhatsApp, isso é um número verídico. O pessoal engraçado, né? Pesquisa, espera 1 minuto, senão não responde. Um tempo atrás o pessoal se surpreendia. Nossa, você já me ligou? Hoje em dia foi, nossa, mas demorou. 1 minuto, demorou, né? Demorou, é muito. Muito instantâneo, né? E o que você está fazendo hoje de prospecção ativa, até uma dica pra gente dar pro pessoal aqui na Mobius? O que você faz, Cadu? Bom, a gente tem a gente usa as ferramentas, né, da Esclarecer. Então, uma das coisas é o Safe Leads, para a gente conseguir ter uma base de prospecção. O que a gente está fazendo hoje, né? Basicamente cold e-mail, né? Tá rodando uma campanha de cold e-mail. O segredo de qualquer coisa que você for fazer, seja inbound, seja outbound, é a comunicação. Como você está comunicando, se você está passando a mensagem certa. Não cola mais aquele e-mail, olha, tem uma solução sensacional para você, que você não pode perder isso. Não funciona mais, né? E a gente usa uma abordagem bem mais sutil para genuinamente buscar uma parceria, né? Seja para troca de informações, às vezes até o que a gente tem no portfólio pode ajudar de outras ferramentas, né? Às vezes a pessoa quer implementar um CRM, ou tem um CRM que quer começar a fazer campanha, ou, né, cada cenário a gente vai entendendo e vai encaminhando para a plataforma que está suportando a gente nesse sentido. E prospecção nas redes sociais, a gente usa bastante o LinkedIn, um pouco menos, né? Na verdade, a história do casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente quer usar o espeto de metal, mas é que a gente acaba dedicando muito mais tempo para os nossos clientes do que para a agência. Então, a gente está nesse inteirinho, né? A gente tem as estratégias rodando, mas a gente precisa acelerar. Isso é uma coisa que já está na lista de coisas a fazer aí, que é replicar um pouco do que a gente faz para os clientes, para a agência também. A gente ficou muito confortável assim com essas indicações, então sempre estava acontecendo. É o melhor canal para você receber.
É super cliente. caro, o pessoal fala é de graça. Não é de graça, não, é super caro de manter, né? Legal, Cadu, valeu. E aí, só para deixar mais claro para quem tá nos ouvindo, assistindo aqui, então você comentou do Safe Lead, né? O que é o Safe Lead, pessoal? São os dados desses potenciais clientes. Uma lista fria mesmo, mas assim, você tem que criar uma base grande para você prospectar. Lembra que eu comentei lá atrás? 150 ligações, você marca 2, 3 reuniões ali. Então você tem que aumentar a quantidade, né? Saber onde vai mirar, né? Entra na nossa plataforma, cria a sua estratégia de vendas, gera essa base e você começa a tirar para o local certo. E o que você comentou, né, Cadu, da comunicação. Não dá mais para ser genérico, pessoal. Já passou esse tempo. Bons tempos, mas não funciona mais hoje. Então você tem que personalizar. Personalizar não funciona mais só você colocar o nome no e-mail lá, o primeiro nome da empresa, a região. Você tem que trazer algo a mais para personalizar, para realmente prender a atenção. Lembra que o seu cliente, ele está sendo bombardeado por informações. E você, nossa tese inicial aqui é que ele não conhece a sua empresa e muito menos você. Isso é outbound, uma prospecção fria. Então você precisa vender. E aí primeiro você precisa vender o quê? Pescar o quê? Ali, a atenção daquele potencial cliente. Tá com 200 e-mails lá na caixa de entrada dele, o seu tá lá. Então você tem que chamar a atenção dele. Então isso, personalização, no assunto, enfim, no corpo do texto, na ligação. Hoje eu tô prospectando, você falou pelo LinkedIn, né? Aí a minha IA tá rodando no meu perfil, tá prospectando para mim. Enquanto eu tô aqui, ela tá prospectando. Aumenta o meu braço aqui, né? E aí eu vi uma mensagem, né? Porque a gente tá falando uma prospecção de IA, que faz ligação fria, o cold call. E aí ele falou assim, cold call é fria, né? E deu kkkk, risada, né? E é fria mesmo, não adianta, é fria. Então você tem que fazer mais. O interessante é você unir esses canais, né? Unir ali a ligação com o WhatsApp, o LinkedIn, engajar esse cliente com essa prospecção, em vez de ser um canal só, multicanalidade, você vai acabar prendendo mais a atenção dele, ele vai te ver. Ajuda o outro. Vai ajudar o outro e aumenta a taxa de conversão, né? Enquanto você só prospectar via LinkedIn, você vai ter lá uma taxa de conversão de 1,5. Se você coloca LinkedIn, mais e-mail, mais ligação WhatsApp, isso vai saltar para 12%. A mesma base, a mesma quantidade de potenciais clientes, a lista fria, você vai aumentar a performance. Que é o que eu falei no início. O que esses vendedores top performance, que geram resultado, o que eles fazem? Eles usam isso, multicanalidade. É uma das técnicas dele. Não vai só prospectar via WhatsApp, ficar lá, oi, bom dia, oi, bom dia, oi, bom dia. Muda você a vê, mensagem. depois de uma semana tem 30 bom dias lá, você se queimou. O cara vai bloquear você. Né? Ou seja, vai devagar ali, vai pelas extremidades, pelas beirinhas, igual mineiro, né? Vai devagarinho ali. Vai pelo LinkedIn, curte uma mensagem, curte um post, curte uma publicação dele, né? Depois, legal, aí pede conexão, porque ele já te viu, ele sabe que você tá ali. Legal, aceitou, vai uma mensagem de networking, né? Ou vamos bater um papo, tomar um café virtual aqui, porque eu gosto muito do que você tá fazendo, seu trabalho aí na empresa X, é uma área que é de total interesse para mim, né? Tem sinergia. Não começa a vender, assim, né? Primeiro você tem que criar um relacionamento. Hoje tá mais complicado. Então, cria um relacionamento primeiro, que é o vender sem você vender. Né? E aí, trouxe um caso prático do marketing 360. Então, você falou, vou mandar uma mensagem para o WhatsApp, dou bom dia. Em vez de eu ficar naquela insistência, né, de informação sempre igual, poxa, eu estou gerando conteúdo. Esse conteúdo fala com esse prospect que eu estou falando. Por que eu não encaminho via WhatsApp aquele artigo? Né? E além disso, eu já vou e escrevo um resuminho daquele artigo para ele, para facilitar. Falo, olha, poxa, se a pessoa precisa desenvolver algum assunto e você tem essa informação e ela entende que, puxa, pelo resumo isso aqui já me ajuda, aí ela vai, porque ela não tá perdendo tempo, ela tá ganhando tempo porque ela tem que procurar esse assunto em vários lugares, mas você tá ajudando ela porque você tá direcionando. Então a forma de você um canal alimenta o outro, do mesmo que você falou que a ligação ajuda o WhatsApp, que ajuda o LinkedIn,
O conteúdo que você fez no seu site, no seu blog, ajuda na sua comunicação, né? Para você trazer valor na conversa. Tem cliente nosso que começa aqui, se não tiver um site, a gente não consegue começar uma prospecção de outbound. Não dá, porque é um dos canais que ele vai consumir lá. Sim. Você não, tô prospectando, tô ligando para você, mandando e-mail. Aí ele vai. Deixa eu ver qual que é a sua empresa. Pô, não tem um site. É fraude, né? Já cai ali na dúvida. Sim. Né? E você se queima, né? Sim. E aí continuando falando de prospecção, é super importante você entender que não é fácil, é difícil. Você tem que ter isso claro, é difícil. Disciplina. Você comentou do exército, é muito legal, porque todo dia você tinha que acordar, arrumar a cama. Todo dia você tinha que limpar o sapato. Todo dia você tinha que pegar a arma, desmontar, limpar, montar, desmontar, limpar, montar. Por quê? Você cria hábitos, você sempre está preparado para a guerra. Não é sorte, é preparação. E a venda é assim. Aqui a gente recebe não pra caramba. Caramba, e não é um nãozinho só um não, é um não super mal educado. Sim. Por favor, não me ligue mais, né? Com xingamentos, não, várias vezes, xingamentos, né? O outbound é frio. E às vezes você chamou a atenção daquele potencial cliente, só que se você chamou quando ele tinha acabado de bater o carro. Chamou a atenção dele, mas ele brigou com o marido, brigou com a esposa, ou a filha, a filha tem alguém internado. Acabou de receber uma carcada do chefe. Eu já tive ligação que eu fiz dentro do velório, assim. Uma das maiores vergonhas que eu passei. Isso não tem muito o que falar, né? Mas acontece. Isso é vendas. E aí, você tem que estar preparado para ter uma casca mais grossa. Sim. Não é só um não. Você vai ser xingado. Vai. E aí você tem que desligar aquilo, respirar e continuar para a próxima. Não falar, vou mudar de área, eu vou abrir minha empresa mesmo, porque aqui não tá dando mais. Não dá, cara. Aqui, é interessante, né? Porque o outbound é demais, cara. Você teve uma vez, cara, que a gente prospectamos para um cliente, Cadu. E aí, olha que... O potencial cliente respondeu o e-mail, falou que estava interessadíssimo. Ele abriu um grupo do WhatsApp, colocou a gente, cara, só falta pagar, falou, né? Ganhamos na loteria, né? Primeira vez que pagar. Acontece isso. Mas depois começou assim, eu preciso de... Aqui o que a gente está precisando é de um coelho da Tailândia, um coelho da Páscoa da Tailândia, porque a gente vai precisar para o Natal... Porque só não pode esquecer das bordas de aço da gaiola, porque é super importante para a legislação. Uma conversa sem pé, sem cabeça. Ninguém entendeu nada. Ou seja, o cara estava só brincando, ele com a equipe dele. Tinha um tempo, eles estavam com tempo, era uma empresa de tecnologia lá. Eles tinham tempo, eles estavam tirando sarro da nossa cara. Quando a gente entendeu aquilo, você acha que não frustrou? Lógico. Frustra a gente. O psicológico abala bastante. Abala não só, mas a equipe. E você tem que estar preparado para isso, porque vai ter esses brincalhões, vai ter essas pessoas mal educadas, essas pessoas que... Estão com tempo para perder, né? Tem tempo sobrando, mas aquelas também que você pegou numa hora que não era ideal, né? Igual o Cadu, tava vendendo um velório, né, Cadu? E você vai ter que aturar isso, entender qual é o seu eixo, preparar seu mindset para que não, essa aqui é a 6ª ligação do dia. Eu tenho que chegar na 25ª. Respirar fundo e continuar. Mindset de vendedor, né, Cadu? E é legal você falar isso aí, porque para mim que vive... Você não fez exército, né? Não. E é legal porque a gente, quando... É meio piloto automático. Na hora você não percebe. E foi passando o tempo, eu fui assimilando esses aprendizados, né? Que foi, nossa, que coisa assim, sem sentido, né? Eu limpar o mesmo fuzil que eu limpei ontem, né? E a gente meio que faz. E qual foi a reflexão, né? Que veio por último, assim. Falou, olha, cara, quando a gente fala com um cliente que tem muito para acrescentar, você chega com uma metodologia. E esse cara, não, mas por que não faz assim? Uhum. O exército, ele não dá espaço para isso. O jeito de você desmontar um fuzil é igual no Brasil inteiro. Pessoas que nunca se viram, né?
passaram por um treinamento e esse treinamento diz a mesma coisa e todo mundo segue. Por quê? Ele já foi decantado. Ele já foi decantado, já foi treinado e eles acharam o meio mais otimizado para fazer aquilo. E quando a gente está com uma metodologia está chegando, o que acontece com muitos empresários? Ele não está seguro, ele não comprou o produto dele ainda, então ele não está seguro se aquele é o melhor jeito. Então ele fica recebendo muito input do cliente. E se fizer assim, se fizer assado, né? Como ele não tem muita segurança, ele acaba cedendo. Uhum. E se você usar a filosofia do exército, é isso. Cara, é assim que funciona. Tá, então, assim, lógico, a gente entende que o cliente ele quer contribuir, mas você tem que dar espaço dentro da metodologia aonde ele vai contribuir. Mas aqui não abro mão. Ou seja, você tá na guerra, na trincheira, o fuzil você vai montar, assim, aqui ou sem na luz. China é a mesma coisa, né? Por que é insistência? Você não tem luz, você não está enxergando. Você lembra as peças como elas se encaixam uma na outra e parte do treinamento é montar ele sem você estar enxergando. Por quê? Porque quando você está num campo de batalha tem muita iluminação do próprio tiro. Enfim, legal, tem cara. um lance assim. Mas é o que você falou, é aproveitar essas coisas e respeitar o processo. Então assim, poxa, é legal, você quer contribuir com suas ideias, você é um cara muito criativo. Eu tentei várias vezes, né, Edu? Não, mas e se fizer assim? Cara, foi não, ó, mas tem teste AB e o cliente. Não, mas eu não quero fazer teste AB, tá tudo certo. Não, cara, não é isso. Não é teste que a gente está testando para ver se o método funciona. O método prevê teste. Então a gente vai fazer uma comunicação A, vai fazer uma comunicação B e vai ver qual responde melhor. Então isso faz parte. E se a gente não tá seguro, a gente quer ceder, né? Ah, não, então vamos abrir mão disso. E às vezes você abre mão do que vai garantir o sucesso daquilo, né? E é interessante você falar isso, Cadu. Por quê, cara? Porque a gente falou do cliente, mas o vendedor, ele tem que estar pronto para isso. Porque ele vai estar lá na trincheira, não vai ter iluminação, ele vai estar desesperado, ele tem que fazer aquilo automaticamente. Porque ele vai estar prospectando, vai cair nesses casos que eu comentei, que o pessoal vai falar que vai ter tempo para desperdiçar, para brincar, vai ter os nãos, mas também vai ter aqueles meses sazonais que não são bons para vendas, né? Então, por exemplo, você pega o mês de julho, que o pessoal está de recesso. Você que está nos ouvindo, você vai prospectar no mês de julho, é um mês totalmente desafiador. Por quê? Porque o pessoal saiu de recesso, de férias. Então, o que acontece? Assim como dezembro, janeiro, né, e fevereiro também por causa do carnaval, cara, a sua performance cai muito. Então, se você não estiver preparado psicologicamente para isso, você vai achar que ou você é um vendedor muito ruim, ou você vai achar que o seu produto é péssimo. E outra, você vai se achar um vendedor terrível. Porque o que você estourou em junho, estourou em maio, pô, em julho cai. Caramba, mindset. Não, mas imagina pior. Imagina o cara que abriu a empresa... em julho. Né? Em maio. Abriu a empresa em maio. Ah, beleza, eu preciso estruturar algumas coisas, vou começar a vender em junho, julho e, pô, não vendi nada. E o cara fica com aquilo. É um empresário que faz o que gosta, mas nunca vendeu, não sabe de sazonalidade. Lógico, cada negócio vai ter o seu período, né? Enfim, tem ramos que talvez funcione bem no mês de junho e julho, tem outros negócios que não. B2B é comum, né? Os meses de férias escolares cair produção, porque a galera vai dar prioridade para a família, é normal. Mas é engraçado, às vezes se a pessoa não tem nem vivência de vendas, ela não vai nem se criticar, né? Vai falar, puxa, fiz a pior bobagem, né? E aí chega em casa pra família, cara, e, pô, não atingir a meta, né? Não conseguir trazer o dinheiro aqui. Pô, aí você se acha um perdedor. Sim. Não, tem que ter, pessoal, mindset de vendedor. Tem que saber que isso acontece. Não é bingo de palavra, né? Mindset, o pessoal brinca, mas o estado mental, né? Você tem que ter essa preparação. Exatamente. Show de bola. Cadu, a gente já tá seguindo pro fechamento aqui. Legal. E aí, eu queria ouvir de você uma dica prática para quem tá começando, nos ouvindo aqui.
uma dica sua, né? O que você faz ali na Mobius para os seus clientes, para o pessoal já sair daqui e fazer. Tá. Vamos pensar assim, né? Se quem está na dúvida de abrir um negócio, a primeira coisa é entender o tabuleiro, né? Entender como que aquele jogo funciona. Porque, vamos pensar assim, né? O planeta Terra, ele tem algumas regras. Vou contar um exemplo que vai fazer sentido para todo mundo. A regra no mundo, no planeta Terra, é quando chove, aonde chove, molha todo mundo. Certo. Você pode ter abrigo, mas a chuva, ela vai vir. Uhum. Então, você abrir um negócio e não levar em conta que chove é um erro. Então, você precisa entender qual o cenário que você vai jogar. Qual é o seu negócio, qual é o seu ramo, o que você vai explorar. Né? Entender como que funciona as regras desse jogo que você vai jogar. Acho que esse é um ponto muito importante para quem está começando. Será que a sazonalidade é julho, é junho, é agosto? Legal, isso é importante. Né? Então, saber essas regras, para quê? Para não se frustrar. Exato. Né? O pessoal acha assim, não, eu tenho que ter mentalidade positiva. Legal, isso é super importante. Super importante isso. Mas eu vou dar uma dica aqui. Se você pegar uma terra bem adubada, né? Começar a pedir para Deus para nascer uma árvore lá, cara, não vai. Se você não botou uma semente lá, não vai nascer nada. Semente. Então você tem que agir, você tem que fazer a sua parte. Você né? tem que colocar semente, plantar, molhar, colocar adubo e com a mentalidade positiva, né? É isso. Em paralelo. É né? isso, né? E a mentalidade positiva é estar atento. Puxa, mas vai vir passarinho aqui e pode comer o broto, então... Vai chover aqui? Vai chover verão. o suficiente, vai chover pouco. Então, sabendo a regra do jogo é super importante. A gente está falando aqui meio figurativo, mas fica fácil para qualquer ramo entender, né? Essas regras são Parábola, importantes. né? Jesus dá muita parábola, mais fácil o subconsciente entender, né, Cadu? Mas é notório, qualquer que seja o negócio que você vai abrir, entender a regra. Isso. Né? Entender a regra, o perfil ideal do cliente. Perfil ideal de cliente, né, quem que é o cara, para quem você vai influenciar, que vai te ajudar a vender, não é ele que vai comprar, mas é o cara que vai te ajudar a entrar nas portas certas dentro daquela empresa. Quem que é a pessoa que decide, porque não adianta nada você ter um bom discurso com quem influencia. Estou falando de funcionalidade da minha solução, como que vai ajudar, e eu não consigo levar para quem decide qual o retorno do negócio que vai ter. Porque quem paga, o dono do talão de cheque, ele quer saber assim, tá bom, eu vou gastar X, quanto que eu vou ganhar? Uhum. Ah, não sei, não é uma boa resposta. Então, você tem que entender o discurso para cada um desses perfis que você vai lidar. Outra coisa importante, a melhor hora de prospectar é agora. Exato. Não adianta você... Ah, não, eu tô com a barriguinha cheia, eu tenho 2, 3 clientes, eu quero expandir nos clientes. E a gente tem um caso, um cliente nosso que fez isso. Ah, não, eu quero intensificar, eu quero consolidar minha presença nesse cliente. E a gente indicando, falou, é melhor você diversificar. Aquela ideia de não ter todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, você perde tudo. Né? Então, o fato de você ter um cliente-chave e você cada vez mais dar mais poder para ele, a existência da sua empresa está na mão dele. Exato. E a o poder gente de tem... barganha dele aumenta. Né? E não só isso, né? Mas a gente não sabe o futuro. Então, não aconteceu com grandes empresas americanas. Ninguém imaginava que ia ter problema financeiro. Exato. E se teve. Quebrar, você quebra junto. Né? E teve vários fornecedores. O cara, 60% da produção dele ia para lojas americanas. O cara quebrou. Sim. A própria pré-sal aqui, né? Tinha cidades ali inteiras que era movida pela Petrobras. Sustentada. Quando parou ali na cidade, você vê assim, é deserto. Morreu. Né? É importante. Beleza, Cadu. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar o convite. Foi um grande prazer ter você aqui conosco, falando sobre sua experiência, explicando para quem está nos ouvindo aqui, você que está aí, nosso convidado. Foi um prazer ter você aqui também. Então, agora, Cadu, obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Nos preparar para uma próxima aí.
E Pode você, contar comigo. você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Agora aproveita, nos siga na sua plataforma de podcast preferida, compartilhe também com a sua equipe, com o seu time, porque eu tenho certeza que algo daqui vai ser benéfico, vai ser importante para colocar uma pulga atrás da orelha, ajudar a gerar mais vendas, a melhorar os resultados. Beleza? Então, nos siga, compartilhe e nos vemos no próximo episódio. Não se esqueça de acessar o site da Agência Mobius, vou deixar aqui para vocês, e também o site da Scaler Sale. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.